Eu quero que você abra o seu livro, o livro da vida, no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Nós vamos aqui hoje saborear um pouco da palavra que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Enquanto você procura, eu já quero aqui dizer para vocês que o nosso pastor Jefferson, o pastor Carlos Alexandre, eles estão hoje na Câmara Municipal, aqui de Foz do Iguaçu, juntamente com a nossa instituição, Mãos para Servir, fazendo uma apresentação a respeito da data de hoje, sobre, vocês sabem? É sobre o Evangelho, né? Enfim, eles estão ali nessa data, nessa comemoração, sobre a Reforma Protestante. Irmãos, prestem bastante atenção, eu quero fazer um breve resumo. Por muito tempo, nós comemorávamos nessa data o Halloween, aonde lá da Europa, as pessoas comemoravam a caça às bruxas, né? Existe a história que diz que as bruxas eram queimadas em grandes fogueiras, porque elas faziam bruxarias, né? Falavam coisas, escândalos, elas faziam adivinhações, grandes feitos. Mas acontece que essa história, aos olhos dos cristãos, relata a perseguição do cristão reformado. A Reforma Protestante, quando os homens se rebelaram, na verdade Deus abriu os olhos de um grande homem, e aquele homem percebeu que a igreja estava se separando da palavra de Deus, se afastando da palavra do Senhor. Houve essa separação e o Espírito Santo manifestou em grandes homens. E aqueles homens revelavam, aqueles homens faziam grandes milagres, grandes feitos. E por causa desses acontecimentos, eles eram queimados. Então nós não podemos aceitar uma comemoração de quem morreu carregando o nome daquele que vive e reina para sempre. Não eram bruxas, não eram magos. Eram cristãos usados pelo Espírito Santo para fazer com que a palavra do Senhor não fosse defamada, não fosse transformada e nem modificada. Você entende agora por que a igreja reformada, protestante, evangélica, como nós falamos hoje, não comemora o Halloween? Porque nós comemoramos a Reforma Protestante. Em meu nome, em teu nome, esses homens se revelaram e lutaram para que nós hoje pudéssemos confessar nossa fé. Amém? E os nossos pastores estão lá fazendo essa singela homenagem, não a homem, mas a Deus, para que nós possamos expressar a nossa fé nesse dia. Amém? Pastora Daniele também, irmãos, está em casa. Vocês sabem que ela fez uma cirurgia há pouco tempo. Ela é abusada, andou fazendo muitas coisas e ela sabe que ela tem que guardar um repouso. Então hoje ela está repousando, está descansando em casa. Amém? Mas nós viemos aqui para adorar a Deus. Todos encontraram a palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender e conhecer a Deus. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado. Assim diz o Senhor. Amém? Você pode fechar sua Bíblia ou deixá-la aberta conforme você quiser. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, nessa campanha onde nós levamos como tema intimidade com Deus, nós colocamos
tantos preconceitos antes de buscar uma intimidade com Deus. O profeta Jeremias nos relata nesse capítulo, desse versículo em especial, que Deus é aquele que busca essa intimidade. Obrigada, querida. Que Deus é aquele que nós buscamos glória em tantas coisas, nós buscamos nos aperfeiçoar em tantas coisas, mas Deus dizei, se você precisa buscar algo, se você precisa se agradar de algo ou se orgulhar de algo, se orgulhe em me buscar, em me conhecer. E a gente às vezes coloca tantos objetivos na nossa vida para poder nos aproximar de Deus. Eu vou ser um pouquinho mais clara. A gente diz assim: Deus, eu preciso ser mais sincera, ser mais honesta, ser mais sábia, para eu poder ouvir a Tua voz, para eu poder caminhar contigo. Esse ano eu preciso ser mais transformada, ter mais foco, ter mais busca, para eu poder ouvir a Sua voz. Eu preciso mudar um pouco o meu jeito, para eu poder ser mais íntima de Deus. Quando na verdade nós precisamos entender que o que Deus deseja é simplesmente isso. Que estar íntimo dEle é o foco principal da nossa busca. É nisso que nós devemos nos curvar, é nisso que nós devemos buscar. Essa é a nossa meta e através disso nós seremos transformados. É através disso que você vai ficar melhor, como você mesmo diz. É através dessa busca de intimidade com Deus que nós vamos ser mais humildes. É através dessa busca de intimidade com Deus que nós vamos parar de cometer os mesmos erros. Ontem eu ouvi de uma grande amiga minha uma palavra que me confrontou. Ela disse: caráter de homem não muda. Se o caráter é ruim, ele vai ser ruim a vida inteira. Eu dizia: não, peraí. Você está dizendo então que Deus não entra no caráter da pessoa? Não, não é isso. É que se Ele não quiser, Deus não entra. Não, mas você acabou de dizer que o caráter de alguém não muda. E você está dizendo que Deus não pode entrar no caráter de alguém? Porque é que nós colocamos o nosso caráter como algo que nos impede de nos aproximar de Deus, se Ele nos mostra exatamente que o nosso caráter é que nos faz depender de Deus. Nós não podemos nos gloriar em ser santos, nós não podemos nos gloriar em pregar bem, nós não podemos nos gloriar em através de nós pessoas serem curadas, nós não podemos nos gloriar em ter sábias palavras. Nós podemos sim nos gloriar em estar sempre em busca da intimidade de Deus, porque estar com Ele é uma consequência da nossa transformação. Porque não sou eu quem me modifico. Você já tentou se modificar? Acaso pode o barro se moldar? Acaso a gente consegue ter esse poder de transformar algo que está tão dentro de nós, que só a mão soberana do Senhor pode entrar e fazer a real transformação? A intimidade com Deus é o foco da nossa busca de transformação. É Ele quem vai fazer com que nós nos moldamos de acordo com a vontade dEle. É Ele quem vai mostrar para nós através da palavra que a intimidade dEle transformou um homem como Abraão, que foi destemido, que saiu do meio da sua parentela e que a cada passo que dava construía um altar de adoração, e mais um passo que dava ele construía outro altar de adoração, e isso fez com que ele fosse chamado amigo de Deus, e era nisso que a Bíblia se referia a ele. Com certeza Abraão tinha outras qualidades. Com certeza Abraão era um ótimo pai. Mas se você for olhar a história de Abraão, após o nascimento de Isaac, ele parou de construir altares de adoração a Deus. Mas isso não fez com que ele deixasse de ser amigo de Deus. Porque a nossa glória precisa estar na busca de Deus, na busca da intimidade dEle.
Porque vai chegar uma hora que a tua maior virtude, pastor Jefferson, vai falhar. Vai chegar uma hora que aquilo onde você se vangloria, neném, vai ser jogada na lama. Porque quem é falho somos nós. Porque quem deixa de construir altares somos nós. Mas quem jamais deixará de ser adorado é Deus. Quem jamais deixará de ser exaltado é Deus. Quem jamais deixará de estar procurando a nossa presença, buscando ter intimidade conosco, é Deus. Porque não foi Ele quem fez. Perdão, porque não fomos nós quem escolheu a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. Por isso, no meio da caminhada de Abraão, ele deixou de construir altares, mas Deus jamais deixou de ser amigo dele. É por isso que Moisés era um homem muito corajoso. Era um homem que comandava milhares, multidão, guiou o povo de Israel no meio do deserto. Mas ele era conhecido não pela sua coragem, mas sim porque ele viu a Deus, ouviu a voz de Deus audível. Porque ele percebeu que a sua maior virtude não era o que ele podia se exaltar, mas ele percebeu que por onde ele andasse, se Deus não fosse com ele, ele não daria um passo. Porque não somos nós quem nos conduzimos. Não somos nós quem nos construímos, mas é a intimidade com Deus que nos forja no meio do caminho. Não existe um homem da Bíblia que não tenha sido muito exaltado e não tenha falhado na sua maior exaltação. Davi era um homem corajoso, mas por inúmeras vezes fugiu da batalha. Davi era um homem honrado diante do seu povo, mas traiu com uma mulher casada. Existe um na Bíblia que foi santo do início ao fim, e era Jesus, o Filho de Deus. E este tinha uma intimidade tamanha com o Pai, que ele nem chamava o Pai de Deus. Quando nós temos uma intimidade com Deus, nós precisamos nos curvar dessa intimidade, buscar ela como um foco e aprender com Jesus que a maior virtude que nós temos é buscar a Deus não como Deus, mas como Pai, que Ele quer ser para nós. Você entende uma relação de pai e filho? Por mais conturbada que a relação sua tenha sido com o teu pai, você sabe muito bem a função que um pai tem na vida de um filho. Acaso pode um pai negar comida ao seu filho quando ele tem fome? Você que é pai, você que é mãe, sabe a angústia que é educarmos com limite, dizer não porque é preciso, porque a nossa vontade, o nosso desejo é dizer sempre sim. A nossa maior alegria é agradar os nossos filhos. E a maior alegria que Deus tem é cumprir em nós o propósito dele. É por isso que nós precisamos entender que Jeremias, quando está nesse contexto, ele é um homem conhecido no meio do seu povo como um profeta chorão. Ele é um homem conhecido dentro da Bíblia como um homem que chorava, porque para cumprir o propósito de Deus no meio do povo de Israel, ele pregava que aquele povo precisaria se submeter ao inimigo, precisaria levar os castigos, os açoites, serem destruídos, para que o Senhor os corrigisse, e que por amor Deus faria isso. Jeremias chorava, não porque as palavras que ele dizia eram duras. Ele chorava porque ele amava o povo de Deus e sabia que Deus os amava. E sabia que eles estavam distantes da vontade do Senhor. Queridos, quando nós estamos distantes de uma intimidade com Deus, nós não compreendemos a hora de Deus. Eu quero que você entenda que durante essa pregação eu quero explicar para você em 4 tópicos, em 4 temas,
do porquê que nós precisamos ser íntimos do Senhor. A intimidade com Deus não me gera privilégio nenhum. A intimidade com Deus não me faz ser melhor do que todos, mas menor do que todos. A intimidade com Deus vai me fazer com que eu compreenda que, assim como Jeremias, o povo que anda com Deus precisa saber que Deus tem uma hora certa para agir e que a hora dele agir não é a minha hora. Quando nós somos íntimos de Deus, nós aprendemos a hora de Deus. No meio de nós se profanou uma palavra de barganha, de propósitos, de troca com Deus. Nós acabamos que colocamos Deus contra a parede, buscando trocar com Ele o nosso próprio lamento, o nosso próprio socorro, às vezes nos admoestando, nos machucando, nos flagelando, querendo que Deus haja na hora em que nós queremos decidir. Senhor, porque eu quero que daqui a 7 dias uma porta se abra diante de mim. Senhor, porque eu vou fazer uma campanha e quando ela terminar o Senhor vai agir. Senhor, porque eu quero casar com tal idade e com tal idade eu quero ter filhos. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Acontece que dentro da Bíblia um dia para Deus são 1000 anos. E 1000 anos para Deus são como um dia. Às vezes a tua aflição dura mais do que você imagina. E aquele que é íntimo de Deus conhece o tempo de Deus. Conhece que o homem vive assim como a terra por estações. Tempo de plantar, tempo de regar, tempo de colher. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. Há um tempo certo para todas as coisas na vida. E o nome desse tempo é Deus. Uma intimidade com Deus faz com que nós aprendamos que a hora certa é a hora que Deus age. Por isso, se o que você quer ainda não aconteceu, não é a hora que Deus quer. Nós precisamos distinguir os tempos de Deus. Acontece que a gente tenta no meio da noite, no meio da aflição, no meio da angústia, buscar o dia, querer se alegrar, ao invés de dobrar os nossos joelhos, se lamentar, porque Deus trabalha na dor, Deus trabalha na lamentação, Deus sabe como nos moldar nos momentos em que nós precisamos. Olha para trás. A Bíblia diz que o sábio aprende com conselhos e o tolo aprende por experiência. Acontece que ninguém nasce sábio. Quantos nasceram sábios aqui? A palavra criança, na sua origem, traz também a palavra tola, tolice. Nós somos tolos, de berço. Nós não sabemos o que é que vai nos fortalecer e nos fraquejar. Queridos, existem homens nessa terra que quando são possuidores do dinheiro, são fracos, falhos, se afastam de Deus. E existem homens nessa terra que quanto mais dinheiro Deus dá, quanto mais poder aquisitivo Deus dá, mais Ele honra, mais Ele investe, mais Ele coloca dentro da vontade de Deus o que Ele possui. Acontece que quem sabe a quantia certa e a forma certa de trabalhar em nós é Deus e não nós. A maioria de nós somos forjados e formados em meio à dor, em meio à aflição. Então, se você tem vivido um tempo de noite, de lamentação, de angústia, se ajoelha, chora, agradeça a Deus pelo momento em que você está passando, não olhando para as suas fraquezas, mas olhando para o objetivo que Deus tem em trabalhar em você nesse momento. Nós precisamos aprender a hora certa de Deus. O problema é que nós não conseguimos distinguir esse tempo. A gente olha às vezes
nas redes sociais, que fala muito do nosso caráter. Pessoas que tiram fotos, que postam mensagens sorrindo, e no outro dia são encontradas mortas, se suicidaram. Mas no dia anterior ela estava feliz, sorrindo. Qual é a dificuldade que nós temos em demonstrar as nossas fraquezas, as nossas angústias? Se não para o homem, para Deus. Há um tempo de caverna, há um tempo de choro, há um tempo de dor. E isso é com todo mundo. Quem nunca passou por isso, fica de pé e vem aqui orar por mim. Estou precisando. Quem nunca passou por isso e quem já passou, agradeça ao Senhor, porque Ele está te buscando, Ele está te formando. Deus quer ser íntimo de ti. Deus não é tolo. Quem não conhece o tempo certo de Deus, não corre atrás de Deus. Corre atrás de igreja, corre atrás de profeta, corre atrás de campanha, corre atrás de profetisas, corre atrás de simpatias, de templos, de macumbaria. Busca barganha, busca com as suas próprias mãos que aconteça algo para que isso acabe. Mas aquele que conhece ao Senhor sabe que o tempo vem dele. E olha, Deus não é tolo, Deus não aceita manipulação. Quem tem sentimento, quem oscila nas emoções somos nós. Deus tem certeza, tem plenitude, tem propósito. E Ele tem algo contigo. Ele tem algo preparado e forjado por você antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus já tinha algo contigo. Quando nós somos íntimos de Deus, a segunda questão é que quando nós somos íntimos de Deus, nós entendemos e aprendemos que o que está dentro do coração de Deus é a vontade que precisa ser expressada dentro de mim. No Salmo 25, capítulo 14, diz que o Senhor confia seus segredos aos que o temem. E o temor do Senhor tem sido manifestado de uma maneira tão minúscula no meio de nós. As pessoas zombam do Senhor, difamam o nome dEle, louvam a Deus e falam palavrões, louvam a Deus e mentem, falam do nome do Senhor, ganhando dinheiro. Acontece que o desejo do Senhor no meio do seu povo não é que nós não venhamos a viver da obra dEle, mas é que isso não seja o centro da nossa vida, que isso seja consequência, que isso seja no meio de nós algo que venha depois da centralidade dEle. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que a vontade dEle precisa estar no foco. A intimidade com Deus gera em nós conhecer as vontades que Ele tem. O Salmo 25 eu quero ler para vocês. No capítulo 14, no versículo 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quando nós somos íntimos do Senhor, nós conhecemos a vontade dEle. Nós conhecemos os desejos dEle. E a intimidade com Deus nos leva a alguns sacrifícios que nós precisamos entender. Você confia em todo mundo? Será que para Deus confiar em nós, nós estamos fazendo o desejo que Ele tem? Porque quando nós somos íntimos do Senhor, Ele revela a nós coisas. Quem esteve aqui na pregação do pastor Juliano, aprendeu que existem níveis de intimidade, níveis de aproximação. E eu aprendo que nessa palavra, Jeremias, quando ele fala que o Senhor é aquele que se agrada daqueles que se gloriam em buscar e conhecer a Deus,
O pastor Juliano nos traz aqui 3 pessoas, 3 exemplos de intimidade com Deus. As pessoas acreditam que apenas se familiarizando com a palavra do Senhor são íntimas dela, e não é assim. Aqueles que se familiarizam da palavra do Senhor conhecem a sua doutrina, conhecem os seus desejos, mas intimidade com Deus é muito mais do que isso. Intimidade com Deus é saber as coisas que estão dentro do seu coração e que só serão reveladas quando Ele confia em nós. Nós estamos nos familiarizando com Deus e achamos que isso já basta, e não basta. Existem pessoas que nos cercam e acreditam que nos conhecem, que são íntimas, mas não conhecem os nossos gostos pessoais, não conhecem quando nós estamos felizes ou tristes apenas no jeito de andar. Nós temos amigos tão íntimos que às vezes a gente vai num lugar e a gente veste a mesma roupa. Você já teve um amigo assim? Nós temos amigos às vezes tão íntimos que a gente não precisa falar nada. Ela olha para você e fala: já entendi, não precisa nem falar. Nós temos amigos tão íntimos que às vezes a gente fala a mesma coisa no mesmo tempo. Nós temos amigos tão íntimos que conhecem não só os nossos gostos, mas que conhecem os nossos defeitos e os aceitam como nós somos. Enquanto para nós é vergonha, para o nosso amigo é sorriso. É tão gostoso e agradável a gente ser íntimo de alguém que a gente fica informal perto dele. Sabe essa formalidade que a gente quer colocar na oração, que a gente quer colocar na intimidade com Deus? Não precisa, querido. O Senhor busca um coração quebrantado. O Senhor busca umas palavras que saiam do nosso coração. O Senhor busca uma adoração verdadeira. E ser verdadeiro é mostrar quem você é para Ele, sem medo, sem restrição. Se você fala gaguejando, fale. Se você não fala bem, então pense. Ore em pensamento. Se você tem dificuldade em fazer algo, apresente para Deus a sua dificuldade e descanse nele, porque a intimidade nos gera conforto e não desconforto. A intimidade nos gera compatibilidade. Nós sabemos que somos íntimos de alguém quando nós conhecemos os seus gostos e ele nos conhece. Deus quer ser íntimo de nós para que nós possamos conhecer o coração dele e atingir aqueles que estão à nossa volta. E preste atenção, nós que estamos na igreja e trabalhamos com Deus, trabalho não é intimidade. Eu acho bonito quando, hoje aqui eu vou usar como exemplo, meninas, vocês me dão licença, mas a irmã começou a chorar aqui no testemunho. Eu estava nervosa, não estava ligada muito com ela, porque eu ia pregar, e eu olhava, gente, ninguém vai trazer um lencinho para ela? Cadê o lencinho, irmãs? Eu olhava aqui, ali atrás, todas as nossas colaboradoras comendo o testemunho da Patrícia. Uma chorando, recebendo, como Marta e Maria, aos pés do Senhor Jesus, a outra ocupada, trabalhando, a outra vai até Jesus e falou: Jesus, manda ela me ajudar. Ele falou: olha, ela escolheu a melhor parte. A intimidade com Deus não é serviço, é saber aproveitar cada momento que você tem para degustar da presença dele. Sabe, você está lá no seu trabalho, irmão Silas, e de repente você sente uma vontade de orar, você sente uma presença de Deus, você vai até o seu canto ali em pensamentos e fala: Deus, glória ao teu nome, tu estás presente aqui comigo. Intimidade com Deus não tem hora, não tem momento. Nós temos oportunidades. Não é gastar tempo, é aproveitar cada momento para buscar Ele.
é estar desfrutando da presença integral dEle. Quem é você quando ninguém vê? Eu sou quem eu sou porque Deus está me vendo. Então para que me esconder? Para que temer? Deus, eu sou isso aí, olha. Destrambelhada, irmã, fui ali mostrar a palavra de Deus para a irmã, né, querida? Me perdi, pastor, não achei a palavra. Falei, irmã, não sei onde está não. Não acompanhei direito, sou desatenta, distraída. Fui ali para trás, derrubei tudo no chão. Não tenho mais vergonha, porque Deus me ama. Deus me conhece. Se Deus aceitou os meus defeitos, quem sou eu para negar os que eu tenho? Imperfeito, falho, fraco, mas é Ele quem nos fortalece. E é nessa intimidade que nós precisamos colocar as nossas bases, o nosso firmamento. É nisso. Não se envergonhe e não tema, porque Ele jamais te abandonará. Quando nós somos íntimos de Deus, o terceiro e penúltimo item, nós aprendemos a chamá-lo de Pai. Eu tive um pai, eu tenho um pai. O meu pai de sangue, o meu pai sanguíneo, ele era tão amoroso. E todo mundo diz que eu puxei ele, puxei mesmo. Eu fico feliz porque diz que as ovelhas se parecem com o seu pastor. E hoje eu fiquei muito feliz porque as meninas chegavam até mim e vinham e me abraçavam. Uma irmã chegou ali para mim, olhou nos meus olhos e falou, olha, eu vim. Mas ela não falou com boca, ela falou com olhar. E me abraçou. A gente passa, sabe, neném? A gente às vezes nem se abraça, a gente só faz assim, ó. Só dá um apertinho. Porque eu tive um pai amoroso. Ele me ensinou a amar e a expressar o meu amor através de pequenos gestos. Por muito tempo, eu tentava me segurar, me conter, porque algumas pessoas podiam achar isso uma fraqueza, uma debilidade, olhar com outros olhos. E o Senhor me fez perceber que a maldade está no coração do homem e não no meu. E que o meu pai me ensinou a ser assim. E que o meu pai me aceita assim. E eu não estou falando do meu pai sanguíneo. Eu estou falando do meu Pai celestial. Quando eu olho para Deus como Pai, eu vejo que Ele me deu um excelente Pai. Me deu um Pai que quando eu derrubava as coisas, como eu derrubei hoje, Ele ria comigo. Me deu um Pai que nunca levantou a voz para brigar comigo. Eu aprendi sobre paciência de berço. Mas eu sei que pessoas não aprenderam. Eu sei que pessoas tiveram exemplos de pai distorcidas. Tiveram exemplos de pais carrascos, ausentes, falhos, insensíveis, desumanos. Mas acontece que agora você tem um pai. Acontece que agora você tem um pai que te ama, que te aceita como você é, que não desiste de você, que por amor a você entregou seu único filho, para que você pudesse desfrutar dessa intimidade. E se o véu do templo se rasgou através da obra de amor que Deus fez por Jesus, por que é que eu coloco empecilhos para aceitar Deus como meu Pai? Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente. A maior e melhor palavra que existe se referindo a Deus na Bíblia não é Adonai, não é Kadosh, é Pai. Por isso, quando você orar, faça como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu. Pai, a
intimidade nos faz ver que Deus é Pai. E ainda que você tenha tido um mau pai, esse pai não é. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Todavia, se ela se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei. Por isso, se você está se sentindo triste, se você está se sentindo afastado, rejeitado, distraído, falho, Deus não se esqueceu de ti, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Você pode dizer isso? Deus é meu Pai. Ele quer que eu o conheça como Pai. E o olhar que Ele tem para nós é um olhar de amor. É um Deus que tem sonhos infinitamente maiores do que os nossos. É um Deus que nos cuida e nos guarda. E ainda que por caminhos tortuosos, foi Ele quem escolheu que nós caminhássemos. E é nas mãos dEle que nós precisamos nos entregar. E o último item dessa intimidade é que quando nós somos íntimos de Deus, nós não somos mais justos do que misericordiosos. Sabe, irmãos, tem muita gente justa nessa terra. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, que conhece a justiça do Senhor, que conhece as leis que se fundamentam o Evangelho de Deus, que conhecem cada versículo, cada passagem, mas não tem misericórdia dos que estão à sua volta. E esse equilíbrio de justiça e de misericórdia só se é dada quando nós somos íntimos de Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus não pode ser insensível ao seu próximo. Porque aquele que se aproxima de Deus não pode ser mais justo do que misericordioso. É por isso que quando eu sou íntima do Senhor, a minha adoração que eu tenho a Ele se transforma em atitude. Porque se eu vier somente na igreja para levantar as minhas mãos e ouvir a minha palavra e da porta para fora eu continuar julgando as pessoas, sendo indiferente à dor do meu próximo, eu sou um mentiroso. Eu não adoro em verdade. A intimidade com Deus gera em nós mais misericórdia do que justiça. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos que acima de tudo Deus é amor. E aquele que ama a Deus e tem intimidade com Ele, é impossível escutar a voz dEle e deixar de ter misericórdia pelos aflitos, pelos cansados, pelos pecadores. Queridos, ontem a gente fazia aula de teologia. Cadê minhas irmãs da teologia? Não vieram hoje, tão cansadas, eu acho. E na aula o pastor nos deu um exercício que dizia a respeito de um estudo de caso, irmão. Nesse estudo de caso falava que o vice-líder de uma igreja, é um estudo de caso, tá, queridos? Não é verídico. O vice-líder de uma igreja havia cometido adultério com a mulher que trabalhava na contabilidade. E essa mulher era cunhada dele. E a maioria das pessoas da igreja, uma igreja pequena, eram parentes. Então, nesse caso, segundo a palavra do Senhor, o que é que se poderia fazer? Nós precisávamos escrever todas as etapas do que nós faríamos. E nesse momento eu dei glória a Deus, porque eu não dirijo uma igreja. Porque os exemplos que nós ouvíamos eram exemplos de pessoas que não tinham misericórdia do pecador, que olhavam para alguém que pecou como se ela nunca tivesse pecado. E eu choro porque eu sei que toda hora eu sou falha, que toda hora eu derrubo alguma coisa, eu sou fraca, eu brigo com uma criança que eu não poderia ter brigado, eu penso coisas horríveis de alguém que me machucou, me feriu. Isso é pecado. E se eu sou pecador, como é que eu vou julgar quem peca? E o peso de quem quer justiça
de quem sabe a forma de justiça que cada um tem é muito pesada nas mãos daquele que acha que tem o poder. Por que é que nós não buscamos em Deus a justiça? Estendemos a nossa mão de misericórdia para os falhos, para os fracos. Porque nós não estamos num nível tão grande de intimidade com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais íntimos somos dele. E quanto mais íntimos somos dele, mais nós nos parecemos com ele. Acaso pode um filho de Deus não ter piedade por um pecador? Acaso pode você passar com indiferença por alguém que sofre, que clama, que necessita de uma palavra, de um ombro amigo, de uma xícara de café? Sabe aquele homem que corta grama lá na sua casa? Ele é uma alma. Sabe aquela pessoa que serve café no teu trabalho? Ela é uma alma. E você sabe do que mais? Deus ama ela tanto quanto você. Quando nós somos íntimos de Deus, nós não podemos ser mais justos do que misericordiosos. Então, deixa a misericórdia de Deus te alcançar. Deixa a intimidade que Deus quer ter com você te inundar. Se nós buscamos mais a justiça do que a misericórdia, nós somos religiosos, fariseus, homens que buscam cumprir a lei, mas que não têm amor algum pelas almas. A intimidade com Deus gera em nós isso. Por isso eu não quero chamar ninguém aqui na frente. Kelly, sobe para cá. Vou chamar alguém aqui para cima. Vamos adorar. Entenda de uma vez por todas que intimidade com Deus não é uma etapa, é uma vida. É uma vida. A vida inteira eu não estou íntima o bastante de Deus. João foi receber a revelação de Apocalipse no final da sua vida. Você tem tanto para receber de Deus. Não deixe de buscar. Não deixe de procurar. Não deixe de servir, porque serviço não é peso, é orgulho. Orgulho de adorar a um Deus a tal ponto que nós queremos ser servos dele. Não por obrigação, por amor. Eu não sei se você conhece essa história, mas eu quero terminar a minha palavra com isso. A Bíblia diz que no povo de Israel haviam escravos. Mas o povo de Israel era tão justo, e Deus tinha dado a eles tantas regras, que os escravos, quando eram do seu povo, por dívidas, eles pegavam por cativos aquelas pessoas e as escravizavam. E elas poderiam ficar com elas até 7 anos. E depois desse tempo elas eram devolvidas para sua origem. Acontece que depois desse tempo, o escravo que ficava cativo desse senhor, se ele quisesse permanecer escravo, ele pedia para fazer um sinal na sua orelha, que era um furo, proclamando para todo o povo de Israel que ele escolheu servir aquele homem para o resto da sua vida. Tamanha era a intimidade e a benevolência que aquele escravo tinha para aquele seu senhor, que o tratou bem, que o cuidou, que o acolheu, que ele não queria mais abandonar o serviço. Ele não queria mais deixar de estar na presença dele.
Entenda de uma vez por todas, a intimidade com Deus não gera privilégios, a intimidade com Deus gera morte. A intimidade com Deus gera servir, mas não por obrigação, não por dor, mas por escolha. Eu escolho furar a minha orelha, eu escolho servir, porque eu conheci o meu Senhor. E hoje eu chamo de Pai. Escolha o serviço. Escolha permanecer ao lado dele, nos dias de noite e nos dias de dia.